Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vim tratar nesse vídeo do livro Dublinenses, do escritor irlandês James Joyce. Faz parte daquele nosso projeto de ler toda sexta-feira um livro, ou da literatura brasileira, ou da literatura internacional, como aqueles que acompanham o nosso canal sabem que eu faço. Não tenho feito com muita frequência, mas toda sexta-feira que eu posso, eu gravo um vídeo sim. Bom, o James Joyce foi um grande escritor que revolucionou a literatura e a colocou justamente no período moderno, no período contemporâneo literário. E isso com que livro? Ulisses. O livro Ulisses, que se passa apenas em um dia, vai contar a história de um homem dentro dessas 24 horas e em vários lugares aonde ele vai passar. Ele nasce no dia 2 de fevereiro de 1882, na Irlanda, e vem a falecer em Zurique, no dia 13 de janeiro de 1941, com 58 anos. O seu primeiro livro é justamente Os Dublinenses, onde há todo esse retrato da sociedade irlandesa de então. Mas todos os seus outros livros, como Ulisses, Retrato de um Artista quando Jovem e Finnegan, todos eles tratam de uma forma particular, apesar de ele ser considerado um escritor cosmopolita, dessa cidade da Irlanda. Mas, por incrível que possa parecer para nós hoje, em pleno século XXI, Joyce viveu a maior parte da sua vida expatriado, ou seja, em outro país, e não na sua tão adorada e tão amada Irlanda que ele representou nos seus livros. Além de romantista e contista, Joyce também foi poeta e foi considerado pelo escritor Andrew Apaud como uma figura central, capital de todo o movimento modernista de então e um grande poeta também. Esse seria o resumo desse escritor que deixou para a gente Dublinenses. Os Dublinenses, segundo os críticos, é um livro ainda, como foi o seu primeiro livro, escrito em 1904 e publicado em 1914, ou seja, no começo da Primeira Guerra Mundial. Esse livro ainda tem muita influência de Chekhov e Flaubert. Flaubert foi aquele que escreveu Madame Bovary e Chekhov As Irmãs. Então, ainda é muito naturalista, ainda não tem, conforme existe em Ulisses, todo um diálogo interno do próprio personagem, algo mais psicológico voltado para os temas mais atuais, ou seja, os temas atuais daquela época, da década de 20, década de 30. Nesse livro aqui, o que ele vai fazer? São 15 contos, como eu já falei, e nesses 15 contos ele divide o livro em infância, adolescência e idade madura, onde ele vai tratar de vários aspectos justamente da sua cidade, Dublin, que é na Irlanda. Dublin ou Dublin, depende da pronúncia, eu já ouvi falar de várias formas. Esses contos vão dizer para a gente como ele enxerga a sua Irlanda, a sua Dublin, desse primeiro período, desse primeiro contato que ele faz com a literatura ao lançar esse livro. Então, logo na abertura, nós temos aqui o conto que eu vou dizer o nome para vocês, que é As Irmãs. Mas o encontro é um conto que vai falar para a gente justamente de um personagem mais velho e que encontra um amigo de infância. E aí é feito toda uma lembrança, toda uma comparação de como está esse amigo e de como o personagem que narra se encontra, tendo que voltar para sua casa, tendo que voltar para sua família, que nos dá a entender em que não há muita felicidade, que não há muita alegria por voltar, por retornar à sua casa. E nos outros contos ele vai tratando também da questão do alcoolismo, da questão econômica da cidade. Ele dá para o leitor um painel amplo do que está acontecendo naquela época, de como era a sociedade da Irlanda de então, baseada na sua cidade de Dublin. É claro, eu já li esse livro há um tempo, mas eu me lembro aqui dos contos, realmente, como eu falei, traça um painel dessa Irlanda que Joyce tanto gostava, e eu recomendo. É um livro bom, vale a pena ler. É um livro
rápido, ou você pode ir lendo aos poucos, como eu fiz. Cada semana eu li um conto, dois, dependendo do tempo que eu tinha. Então, assim, a literatura não foi uma literatura difícil, porque, como eu falei, ainda é o primeiro livro dele em que é todo esse estilo naturalista de escrever. Depois que ele amadurece, é que em Ulisses o livro realmente vai ficar um pouco complexo e tem até um mapa explicando para você como você deve ler o livro, que se passa em um único dia e que, segundo diz, inspiraram Virginia Woolf a escrever Mrs. Dalloway. Esse livro aqui eu já comprei tem um tempo e ele é da LPM Pocket. Como vocês percebem, é um livro de bolso. A diagramação é bem apertada, bem justa, as letras são miúdas. Então, assim, é para quem realmente quer conhecer Joyce, que para muitos que não precisam, né, de óculos ou não conseguem ler bem de perto e que se incomodam com esse tipo de entrelinha e o tamanho da letra, realmente não é bom. Mas tem outras edições, livros maiores e também em e-book que você pode, obviamente, adquirir. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar um joinha. Se não são inscritos no canal, inscrevam, comentem, compartilhem bastante esse vídeo, porque me ajuda. E nós voltamos no próximo encontro, comentando livros da literatura brasileira ou da literatura internacional. Até lá!